oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que você, Moisés, ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Eu tenho falado muito com o Senhor a respeito de uma palavra para nossas vidas, para que a gente consiga compreender em que tempo nós estamos vivendo e onde nós devemos chegar. E uma das coisas que Deus falou no meu coração, eu na verdade hoje eu não tinha palavra para trazer, porque eu fui estudar a palavra, eu acabei sendo ministrado na palavra, e eu fiquei o dia inteiro pensando no que Deus falou comigo, né? E o que eu ia trazer para vocês, só no finalzinho, uns 45 do segundo tempo, quase entrando para os acréscimos, que eu decidi a palavra que eu queria falar esta noite. Deus falou no meu coração nesse livro de Josué. Um livro que representa uma transição na vida. Um livro que mostra uma mudança de local, mostra uma mudança de situação e mostra uma mudança de abordagem do que está acontecendo na vida deles. Até aqui eles estavam vivendo sob a liderança de Moisés e eles vinham sendo ensinados como uma pessoa que foi cativo e hoje é livre deve se comportar. Então eles viviam se preocupando com as coisas de qual eles eram escravos. Eles tinham vivido com medo de Faraó e do seu exército, tinham passado pelo deserto, tinham duvidado de Deus, porque todo aquele que é inexperiente na jornada com o Senhor, ele duvida que Deus está agindo. Mesmo quando Deus dá um tempo para a pessoa compreender o que Ele está fazendo, mesmo quando Deus caminha com a pessoa, Ele diz que Ele vai estar de noite com ele, aquecendo, Ele vai estar de dia protegendo do sol, mesmo quando Ele diz assim que não vai faltar nada, não vai faltar alimento, a pessoa que não tem experiência com Deus, ela consegue duvidar das coisas que Deus está fazendo, porque a pessoa aprendeu lá no cativeiro como é que se comportava, como é que ela ia ser sustentada. Mas Deus aqui, quando Ele liberta essas pessoas do cativeiro, da mão do inimigo, de Faraó, que representa Satanás na nossa vida, que nos trazia subjugado no medo, e Deus vai transitar com eles e vai mostrar para eles como é que eles devem se comportar. Eles precisam crer que existe um Deus que cuida deles. Deus fala para eles assim: vocês não façam imagens de esculturas, vocês não vão olhar para ninguém a não ser para aquele Deus que libertou vocês. Fui eu que tirei vocês do Egito, não foi outro Deus. Vocês vão ter que me conhecer. E vocês vão me conhecer no dia a dia. Porque quem sai do cativeiro, irmãos, ele sai ainda crendo que a mentalidade dele é daquele jeito, que ele vai ser suprido, do jeito que ele se acostumou no cativeiro. Ele sabe o que ele tem que fazer. Mas Deus quer ensinar para eles uma nova maneira de viver. E aqui, depois eles passaram por todo esse processo, aonde a liberdade que eles tinham vai ser colocada à prova. Porque você sabe que uma das coisas que mais prejudicam uma pessoa são duas coisas que Deus falou comigo hoje de manhã. Ele falou sobre liberdade e livre-arbítrio. Ele falou assim: as duas coisas não são iguais. Eu estava estudando sobre isso e uma das referências que eu li lá falou assim: liberdade e livre-arbítrio não são a mesma coisa. Uma das pessoas que eu estava estudando falou assim: liberdade é assim, amanhã de manhã você tem que levantar para trabalhar. E você tem a liberdade de ir ou não trabalhar. Você tem a liberdade de se levantar ou ficar dormindo. E o seu corpo vai dizer para você, como na maioria dos casos, fica dormindo. E você tem a liberdade de fazer isso se você quiser. Agora eu paro, não sei se você sabe o resto da história. Assim prende a atenção. A fábula grega é tudo isso. Aí você fica sem saber, você fala logo mesmo. E o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você ter consciência do que você vai fazer com a sua liberdade.
Você entende? Deus tirou aquele povo do cativeiro e deu para eles uma coisa que eles não tinham. Eles não tinham liberdade. Eles estavam acostumados a viver naquela rotina que o faraó tinha imposto na vida deles. E agora eles estavam livres. Eles estavam livres, mas não sabiam como decidir sua vida. Você entende isso? Eles estavam livres, mas eles não sabiam o que fazer com a sua liberdade. E Deus precisava, através deste processo na vida deles. Irmão, e pode ser qualquer processo que for. Pode ser um processo de desemprego, pode ser um processo de uma enfermidade, pode ser um processo de uma briga, pode ser um processo de uma discussão, pode ser um processo de você ter ganhado muito dinheiro, você está sendo muito feliz na área que você está. Como eu preguei na semana passada, muitas vezes nós estamos felizes numa área da nossa vida e essa área da nossa vida não está agradando ao Senhor. Mesmo nós estamos sendo bem-sucedidos. E eu posso estar passando por uma aprovação muito grande. E Deus pode estar feliz comigo no meio dessa situação que eu estou vivendo. Eu posso estar enfiado numa cadeia depois de ser acusado por algo que eu não fiz. E Deus vai dizer para os seus anjos assim, ó, eu estou com ele onde ele estiver. Não importa se ele está na cadeia, não importa se ele é vítima de uma falsa acusação, não importa o que estão falando na vida dele, importa que eles têm ficado firmes na posição que eu coloquei ele, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que ele está dizendo aqui. E quando você tem a consciência de quem você é dentro da vontade de Deus, você vai precisar saber usar com sabedoria, com maturidade, a liberdade que você tem, que vai te direcionar para a sua escolha pelo seu livre-arbítrio. Você entende não? É como Jesus sai do seu batismo, ele ouve Deus falando para ele assim, ó, tu és meu filho amado em quem eu tenho alegria. Em seguida, ele vai ser testado por Satanás, movido pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus Cristo vai ser testado por Satanás. E Deus vai colocar à prova em Jesus Cristo o seu livre-arbítrio. Você entende, irmãos? Você entende que ele vai ser direcionado, através da sua liberdade, a tomar uma posição. E a posição que ele vai tomar é o livre-arbítrio dele, que vai dizer para onde eu vou com essa liberdade que Deus está me dando. E Satanás vai dizer para ele assim, você tem condição de reverter tudo isso que está acontecendo aqui. E Jesus sabia que ele tinha essa liberdade de fazer aquilo. Você tem liberdade hoje de virar as costas para o Senhor e ir embora. E fazer o que você quiser da sua vida. E não vai aparecer um anjo na sua casa com uma espada flamejante e dizendo que você está errado. Eu sempre falo para minha esposa, eu não consigo compreender o amor que nem esse de Deus. Que nem o do pai e do filho pródigo. E o amor é tão grande que ele tem coragem de nos dar uma liberdade que possa nos fazer tomar decisões que nos afastem dele. E Jesus Cristo está lá no deserto, com o diabo dizendo para ele assim, e agora? O que você vai fazer com isso que você tem nas suas mãos? O que você vai fazer com essa liberdade que o seu pai te deu? Resolve esse problema do jeito mais fácil. Transforma essa pedra em pão. E Jesus Cristo, maduro, ele pega a liberdade que ele tem e ele usa o seu livre-arbítrio dizendo, eu vou colocar meu Pai em primeiro lugar em todas as situações da minha vida. É assim que a gente exerce a sabedoria, através da liberdade que nós temos, em não deixar o diabo nos engane, como fez com Adão e Eva no jardim, aonde Deus deu a liberdade para eles, como se ele dissesse assim, ó, use com sabedoria o livre-arbítrio que eu estou te dando. Como ele disse com o povo de Israel, se você andar direito, você vai ser abençoado, e se você andar errado, você vai ser amaldiçoado. Não porque eu vou te amaldiçoar, as suas escolhas vão te levar. Você vai sair debaixo da minha mão. E quando você pecar, nós vamos nos afastar. E a sua liberdade vai ser o seu inimigo. A sua liberdade vai ser o seu acusador. A sua liberdade vai ser aquele que vai te destruir. Que quando a pessoa não tem liberdade, não tem entendimento, ela faz escolhas erradas através do seu livre-arbítrio. Você entende? Como ele diz para Adão e Eva, não comam deste fruto. Se você comer, você vai morrer. Mas você tem a liberdade nesta noite de usar o seu livre-arbítrio e tomar a decisão que você quer fazer da sua vida.
E eles escolheram. Ao contrário de Jesus, que colocou Deus em primeiro lugar, eles decidiram colocar a sua vontade no lugar da vontade de Deus. Então, em Jesus, no deserto, a gente encontra maturidade, e em Adão e Eva, no jardim, a gente encontra meninice, onde a pessoa não consegue compreender o que Deus está fazendo, onde a pessoa não consegue entender onde Deus está agindo. Ela consegue usar a sua liberdade para usar o seu desejo, o seu livre-arbítrio de maneira errada. Você entende, irmãos? Aqui você vai ver então o que está acontecendo nessa situação. Eles estão saindo de uma vida que eles tinham, onde eles eram escravos, onde eles passaram pelo deserto, e agora eles vão ter uma nova fase na vida deles. Se você entendeu o que Deus está dizendo para a gente, não. Deus está dizendo assim, até hoje, esse povo viveu com lembranças do cativeiro de onde eles saíram. E as suas decisões os levavam a tomar caminhos pelo medo que eles tinham do seu cativeiro, as situações que eles tinham medo de ser presos, eles tinham medo de passar fome, eles tinham medo de não ter água para beber, eles tinham medo daqueles homens que eram gigantes e que eles teriam que enfrentar, eles tinham medo. Eles tinham medo porque eles não tinham ainda consciência de quem era o Deus que eles serviam. Eles tinham medo. Eles tinham medo de tomar decisões que pudessem influenciar o seu futuro. Porque eles estavam acostumados a viver no cativeiro, onde o diabo dizia para eles como eles tinham que se comportar. Mas Deus deu para ele algo que eles não esperavam, deu para ele liberdade. E com a liberdade veio responsabilidade de fazer escolhas corretas com aquilo que Deus estava entregando para eles, louvado seja o nome do Senhor. Você entende o que Deus está falando? É como se Deus dissesse assim: o que você vai fazer com a liberdade que eu estou te dando? O que você vai fazer, Israel, com o futuro que eu tenho na sua frente? O que você vai fazer, Israel, agora que essa jornada sua está mudando de patamar na sua vida? Eu não quero mais que você continue da maneira que você está. Eu não quero mais que você fique do jeito que você está vivendo. Eu tenho novidade para a sua vida, Israel. Ele chama Josué por causa disso. E eu tenho plena consciência, quando eu leio a palavra do Senhor, que Deus leva Moisés embora. Moisés, com os seus 170 de ano, efetivamente 110, 120, Deus leva Moisés embora. Para mim, Deus está preservando Moisés. E Moisés está velhinho, está cansado. E Deus quer mudar a estrutura da vida daquele povo agora. Está entendendo, Israel? Deus quer mudar a estrutura. Já passou o tempo de você ficar remoendo aquilo que aconteceu no cativeiro. Já passou o tempo. Você já teve tempo para saber como é que Deus se move no meio das situações. Já chegou o tempo de você saber lidar com a liberdade que Deus te deu. Já chegou o tempo de você saber fazer escolhas com aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Deus está dizendo mesmo assim: chegou uma hora que não vai ser mais como era antes. Você precisa progredir, você precisa caminhar, você precisa crescer. Não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para você ficar rodando na situação que você está vivendo, sempre do mesmo jeito. Não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para te dar uma nova perspectiva de vida. E nesse dia eu vou dar uma de novo. 3 dias, né? Fácil aprender as coisas. Nesses de hoje que eu estava escutando, uma das coisas que me chamou a atenção, uma moça estava falando assim, que cristã, estava falando, muitas pessoas comparando Deus e religião, né? Ciência e Deus com religião. Ela falando assim: tem gente que ouve falar de DNA e acha que no DNA as coisas são definitivas. Ela falou assim: se engana quem acha que o DNA é definitivo. Dentro do DNA da pessoa tem muitas variáveis. Ela falou assim, por exemplo: vou sobre a cor de pele da pessoa. Se a pessoa, o DNA dela diz que ela é branca. Se ela for viver num lugar muito quente, muito sol, e ela fica morando naquele lugar, a tendência da pele dela, que era DNAmente branca, vai se tornar mais escura. Ela vai ficar com a cor mais escura. Quem olhar para o DNA dela, que antigamente dizia que era branca, não vai reconhecer aquela pessoa por causa da cor da sua pele. Mudou na sua jornada.
Ela fala também assim, ela cita um outro exemplo, falou assim, tem 2 irmãos, foi analisado no DNA dos 2, que eles tinham situação de chegar até 1,80 m de altura. Aí depois os irmãos foram separados, depois do tempo. Estou falando de irmãos porque ela falava de rato, né? Não quero falar de rato, mas aí, o estudo que ela fez, que eles fizeram lá, era de rato. Pegaram os 2 ratinhos juntos, iguaizinhos, mesmo DNA, irmãos separados, 2 ratos. Eles tinham o mesmo DNA, a mesma tendência de tamanho, mas eu vou colocar irmão para ficar diferente, tá? Para ficar de rato aqui. Eu já tenho falado, né? Aí depois os 2 irmãos se separaram. Depois de anos, foram olhar para os 2 irmãos, um tinha chegado ao seu 1,80 m, o DNA dele dizia que ia chegar, e o outro tinha ficado com 1,70 m. E foram pesquisar por que esse que chegou a 1,70 m não chegou a 1,80 m como seu irmão. E eles perceberam que a baixa nutrição que ele tinha, porque ele foi levado para uma família muito pobre, que não tinha condição de alimentar ele de maneira correta, muitos dias ele ficava sem ter o que comer, ou ele comia uma comida muito simples, sem que pudesse trazer energia para ele, pudesse acelerar o crescimento dele. Então, por causa dessa baixa nutrição, ele não teve condições de chegar até a altura, a estatura que ele tinha no seu DNA. Então ele estava falando, a mulher estava dizendo assim, então você percebe como os comportamentos alteram o final da história, que já estava determinado para ser. Aí lógico que você sabe que tudo vai chegar essa história. Quando Deus diz assim para Israel, eu quero fazer de você um grande povo, eu quero fazer de você uma grande nação, eu quero fazer de você, Roberto, algo que eu já coloquei no seu DNA. Da minha parte, o que tinha que ser feito já foi feito, mas cabe a você, Josué, buscar o que eu tenho para a sua vida. Cabe a você, Josué, tomar as escolhas corretas na sua vida. Você viu esse texto que nós lemos aqui? Quantas vezes Deus diz para Josué, seja corajoso? Você percebeu? Porque Deus está dizendo assim, Josué, Roberto, não, José, não falando com ele. Ele está aí, Josué do seu lado? Eu vou falar, Roberto, também não é você não, sou eu, tá? Zé também pode ser ele. Fica assim mesmo, pastor, tudo que tinha que ser feito, Deus está dizendo isso para Josué. Oh Jesus, você imagina ser o mesmo de Deus, irmão? Deus diz para você assim, olha, quando você chegou na minha presença, em você já estava toda a minha vontade. Você imagina isso, não? Deus está dizendo isso para Josué. Josué, sabe o que tem pela frente aí? Está tudo certo. Está tudo tranquilo. Eu estava falando com Moisés, porque eu acho que Deus foi bonzinho com Moisés. Porque a história ia mudar. Agora, não era mais ensinar o povo no deserto. Você está me ouvindo, meu irmão? Você está me ouvindo, meu irmão? Você está ouvindo que Deus está dizendo assim, agora é hora de mudança. É hora de deixar lá atrás aqueles costumes, aquelas maneiras, aquele jeito de pensar de quem foi um dia cativo, que você hoje não é mais cativo do diabo, hoje você é filho e filha de Deus, e de cima de você, em você, existem poderes e promessas e autoridades que o seu pai te deu por você ser filho. Então Moisés passa com aquele povo até eles compreenderem que eles eram livres. Mas agora vai chegar um momento na vida deles, na nossa vida, onde Deus vai dizer assim, agora chega de correr, agora você vai atacar. Então ele tira Moisés, cansado do velhinho, e coloca um jovem. Na verdade, o jovem era só Moisés, ele devia ter uns 80 anos aqui também, né? Se então mais ou menos a idade do amigo dele lá, que é o Caleb, vai na frente um pouquinho, mas ele estava com 85 anos. Então por ali. Mas perto de Moisés, era um jovem. Então Deus vai estar dizendo para ele assim, ó, ser forte, corajoso, não te mandei eu. Você viveu até hoje desse jeito. Receba no seu coração essa palavra. Você viveu até hoje desse jeito.
Hoje eu estou te chamando para uma nova experiência na sua vida. Estou dizendo para você nesta noite, Israel, para você deixar de ficar com medo do passado, para você deixar de ter medo daquilo que te agrediu no passado, das coisas que te fizeram mal, do cativeiro onde você viveu, das coisas que influenciaram a sua vida. Isso não tem mais poder sobre você. Porque hoje eu trago você na minha presença e digo para você do jeito que você é. Depois de todo esse tempo, eu só preciso que você, aleluia, tenha coragem. Medite na minha palavra de dia e de noite. Eu quero mudar a sua história, eu quero mudar seu cativeiro, eu quero te dar que você tenha experiências comigo como você nunca imaginou na sua vida. E vai dizer para Josué: o que tinha que ser feito já foi feito. O meu DNA já está em você. Eu não te tirei do cativeiro para você continuar vivendo essa vidinha que você está vivendo. Você entende, irmãos? É como se dissesse assim, ó: você acha, que ele fez com Jesus, você acha que eu te tirei, Jesus, daqui, te mandei para lá, para você perder para o diabo? O meu Espírito está em você. Tome a decisão correta. O duro é que ele nos dá liberdade. Ele nos dá liberdade. Então ele fala: o que tinha que ser feito foi feito. O tempo de viver com o mesmo acabou. Eu tirei o empecilho. Moisés, a maneira de pensar não é mais para pensar desse jeito. Você entende? Você precisa ter sua mente renovada. Aquele que vai na sua frente está te dizendo assim: não é mais tempo de ter medo do que eles podem fazer. Aquele que vai na sua frente diz assim: agora é tempo de nós avançarmos. É tempo de nós alcançarmos aquilo que Deus prometeu para nós. Aquilo que Ele falou quando eu me converti lá atrás, que quando eu pusesse a planta dos meus pés, Ele me daria, porque eu estaria vivendo a vontade dele dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu lado, do meu trabalho, com as pessoas que eu amo. Não importa o que estivesse diante de mim, eu estava vivendo o tempo que Ele mandou eu viver. Você entende? Então, às vezes, tu vai virando um ano assim, tu vê já Deus falando conosco. Para uma das primeiras decisões que nós devemos tomar no ano que vem, além de emagrecer, fazer academia, andar na praça, subir o pico, além de passar na faculdade, que nem escuro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Além de tudo isso, eu descobri o que está no meu DNA. Eu descobri o que Deus preparou para mim. Se Deus me preparou para ter 1,80 m de altura, eu quero chegar lá. Se Ele me preparou para eu subir o pico de bicicleta, eu quero chegar lá. Se Ele preparou para eu colocar as plantas dos meus pés, eu quero chegar lá. O que Deus está dizendo para eles aqui é assim: eu já tenho na sua vida o caminho que você vai seguir. Eu já tenho. Eu tenho uma promessa na sua vida. E essa promessa na sua vida, da minha parte, já está resolvida. Eu já sei por que caminhos você vai andar. Então, eu sei que faculdade você vai fazer. Eu sei que enfermidade você vai ter. Eu sei que discussões você vai entrar, eu sei que exercícios você vai querer fazer, eu sei que coisas você vai perder, mas eu quero dizer para você que nenhuma dessas coisas elas estão fora do alcance da minha vontade na sua vida. Oh, aleluia! O que eu peço para você nessa hora, quando a dificuldade chegar, você se lembre que como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, e que de maneira nenhuma as coisas que eu prometi para ele que se realizariam na vida dele, para você também não são diferentes. Mas eu preciso, Deus está dizendo para eles, eu preciso, não por causa de mim, mas porque o meu nome seja glorificado na sua vida. E quando você entrar lá naquela terra de Canaã,
Eu quero que as pessoas tremam diante de você, não por sua causa, mas por causa do meu nome que está em você. Eu quero que os inimigos caiam de respeito diante de você, porque o meu nome está sobre você. Você está entendendo? Mas o que ele fala aqui? Existe um empecilho. Porque na cabeça de Josué, Deus só propôs algo novo para ele. Ele está acostumado a ser liderado. Você entende isso, não? Eu estou acostumado a receber ordem. Eu estou acostumado a me dizer tudo que eu tenho que fazer. Eu estou acostumado a sempre, presta atenção no que eu vou te falar. Eu estou acostumado a sempre responsabilizar os outros por causa dos problemas da minha vida. Que quando eu sou escravo, eu não tenho vontade própria. Se eu estou indo bem, foi o outro. Se eu estou indo mal, foi o outro. Eu estou sempre numa posição neutra em relação às coisas que acontecem na minha vida. Eu posso gostar ou não gostar do que está acontecendo, mas eu não tenho responsabilidade. O que Deus está dizendo para eles, está dizendo para a gente essa noite, é que é chegado o tempo de ter responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes. É tempo de demonstrar o amadurecimento que nós temos para alcançar aquilo que nós temos pedido tanto para o Senhor, para que Ele realize nas nossas vidas. E Deus está dizendo assim: eu vou fazer aquilo que nós combinamos, mas você vai ter parte ativa nesse processo. Você vai viver uma experiência de conquistar aquilo que eu coloquei na sua vida junto comigo. Eu não vou te dar de graça o que você quer, que você vai ter que ter experiências de que você se saber que fui eu que te dei isso, fui eu que conquistei isso para você. Não foi uma simples acaso, não foi uma simples mágica, não foi sem querer, fui eu que fiz na sua vida. Sabe, louco, eu fico sabe não é. Você já leu, com certeza, a história da mulher do fluxo de sangue? Bem, preguei aqui todo dia. Quem foi a única pessoa, a única mulher na Bíblia que Jesus chamou de filha? Foi a mulher do fluxo de sangue. Única. Por que eu fico pensando? E hoje um dos comentaristas lá me acordou a ideia. Por que ele está andando e faz questão de perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos: Senhor, por favor, Senhor, como quem me tocou? O Senhor está andando aqui, está uma bagunça, lotada de gente, todo mundo empurra. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Aí o Senhor responde para eles assim: alguém me tocou diferente, porque esse toque gerou poder. Aí eu fiquei pensando, né? Como às vezes o entender que Jesus está aqui faz diferença para uma pessoa e não faz para outra. Você entende? Às vezes a pessoa vem todo domingo na igreja e a vida continua do mesmo jeito. A vida não muda. Porque todas as vezes que a pessoa vem, o toque não gera nada. A aproximação de Jesus não gera nada. O Filho de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, a palavra do Senhor está aqui, não gera nada na vida da pessoa, porque ela se aproxima de qualquer jeito do Senhor. Ela não tem expectativa, ela não tem desejo, ela não tem vontade, ela não tem fé naquele que está aqui. E vai ser mais um dia que Jesus vai passar, a pessoa vai vir na igreja e não vai acontecer nada, porque se aproximou mais uma vez para cumprir o ritual de ter que ir domingo à noite na casa do Senhor para poder dizer que o pastor não pode chamar minha atenção porque eu não vim na igreja. Por isso que às vezes o Senhor está aqui e um é abençoado e o outro não. Se Deus é o mesmo, a diferença está em quem? Está em quem toca.
Isso é maturidade. Isso é escolha. E como eu vou me aproximar do Senhor? Então eu posso vir o mês inteiro na igreja, todas as vigílias, eu posso fazer jejum e oração em casa, mas eu não consigo tocar no Senhor do jeito que tem que ser. Aquela mulher chegou nesse ponto porque ela tinha perdido tudo. Às vezes as pessoas deixam chegar nesse limite de perder tudo que tem, para que esse desespero gere na pessoa o desejo de se aproximar de verdade do Senhor. E dizendo como aquela mulher disse para Jesus: Senhor, eu fiz o que eu fiz, eu toquei no Senhor desse jeito, porque eu não tenho mais esperança em lugar nenhum. Como se Jesus dissesse para ela: ainda bem que você chegou nesse ponto. Porque se a semana passada você tivesse sido curada do seu problema, você não seria salva hoje. Então dá glória a Deus pela sua enfermidade, porque ela te aproxima do Senhor. Aleluia! Oh, irmão, como entender a mente do Senhor? Como entender como é que Ele age? Você viu aqui no Tiaguinho, nós falamos do Tiaguinho hoje. Como você, Tiaguinho, doente, você vai na igreja e Deus não te cura. Por que você continua seguindo esse Deus que não te cura? Você viu onde? E o que Ele me fala? Eu não te curo, porque eu quero você assim. E se você morrer amanhã, você é meu. Você é capaz de passar por isso comigo sem falar nada, sem praguejar, sem reclamar, sem me ofender, sem me xingar? Você é capaz de passar por tudo isso? Você é capaz de entender que essa sua enfermidade, Jair, não é maior do que o meu amor por você? E que isso não pode fazer diferença entre nós dois? O que eu te proponho é muito maior que isso. Entende, irmão? A cabeça de Deus é a cabeça de Deus. Ele pensa assim: não tem o que fazer. Nesse momento aqui, Ele está dizendo para Jesus: você não vai ter quem culpar, Jesus. Esquece o seu passado, esquece seus poderes, esquece o que aconteceu. Eu te proponho uma nova vida. Você entendeu, irmãos? Nós propomos uma vida fora do cativeiro, aonde você vai ser livre, onde eu vou andar com você, que nem a mulher do fluxo de sangue. Por que ele pergunta para ela: quem me tocou? Você acha que ele não sabia? Você acha que ele olhasse, ele não sabia quem era? A ideia é que a pessoa precisava compreender que ela foi responsável por aquilo que tinha acontecido na vida dela. Jesus queria que ela soubesse que através do jeito que ela chegou até Ele, gerou no reino espiritual algo que alcançou a vida dela. Ele disse para ela: não foi mágica. Não foi mágica o que aconteceu com você. Não foi acaso o que aconteceu com você. O que aconteceu com você foi fruto da sua fé. Ela precisava ouvir isso. Ela precisava ouvir que a maneira que ela olhou para o Senhor era uma maneira que, além de curar ela, ainda deu salvação para ela. Você entende, irmãos? Que Jesus estava mais feliz em chamar ela de filha é dizer para ela assim: ó, a tua doença te trouxe até mim, e você vir até mim que gerou salvação. Cabeça de Deus, irmão. Cabeça de Deus. A gente é criança diante de Deus, não entende o que Ele está fazendo. A gente não entende quando as portas se fecham, quando as coisas começam a ficar escuras, começam a ficar difícil. A gente não entende o que Deus está fazendo. Aí eu estava lá, eu era preferido do meu pai, de repente eu fui vendido pelos meus irmãos, aí eu fui trabalhar na casa do Potifar, e daqui a pouco a mulher dele já inventou uma história, que agora eu estou aqui dentro da cadeia, e eu estou aqui preso. E Deus é comigo.
José, você vai entrar numa nova situação. Assim como eu fui com você até hoje, eu vou ser com você lá no Egito. A bênção de Deus, irmãos. Ele deixa as coisas chegar no limite e falar que José vai lançar. Ele deixa a mulher perder tudo que ela tinha. Espera ela vir até ele. Ele parou para falar com ela? Quem já leu? Ele parou para falar com ela? Não, passou batido. E quantos mais será que vieram até aquela igreja naquele dia? Que também precisavam de cura, precisavam de libertação. Como diz o Vitor, fazer uma campanha de cura e libertação. Quantos mais precisavam disso? E saíram do mesmo jeito. Quantas vezes eu vou ter que vir na presença do Senhor e voltar do mesmo jeito? Você entende, irmãos? Isso é maturidade. Isso é transformação de vida. A pessoa pode conhecer tudo, mas não teve ainda, naquele momento. Os discípulos estavam todos em volta de Jesus. Imagina quantas pessoas doentes devia ter ali perto de Jesus. A Bíblia fala que a mulher veio e tocou nas vestes dele. Aí ela chorou na cabeça dela que as vestes eram santas. Puxa vida, as vestes eram santas. E eu vou ficar quieta, porque se ele souber que eu toquei nele, ele vai ficar impuro. Entendimento errado, maneira de pensar errada a respeito de Deus. E Jesus para o que está fazendo e fala assim: eu quero falar com você agora. Eu quero falar com você a respeito disso que você está vivendo. Eu falei isso para a moça. Sabe o que resolveu tudo isso aí? Não foi a minha veste que é santa, foi a sua fé na pessoa certa. A sua fé, ele fala, a sua fé te curou? Não. A sua fé te salvou. E ele olha para ele e fala assim: ó, vai-te em paz. Sabe aquele inferno que você vivia? Paz. Sabe aquele sofrimento que você tinha? Agora é paz. Você fez o que era certo quando tinha que ser feito. Muitos chegaram a Jesus e não foram curados. Muitos chegaram na presença do Senhor nos dias de hoje e não são curados. E são crianças, meninos. E se o Senhor curar, não vai saber o que aconteceu. Quantos foram curados não estão mais nas igrejas? Porque não reconhecem o que aconteceu, não têm entendimento do que aconteceu. São meninos, não sabem usar a liberdade que Deus deu. E está falando isso aqui para Josué. Josué é chegar num novo tempo na sua vida. Você tem coragem? Ele está dizendo para você: tem coragem, Josué. Tem bom ânimo. Por que que... Olha, Deus dizendo para eles assim: ó, filho, filha, tem um upgrade na sua vida agora. Sabe aquela vida que você vivia? Acabou. Sabe esse tempo que você passou até hoje? Onde você tinha lembranças do seu passado, onde a sua vida era viver com as coisas erradas que aconteceram, sofrer as consequências dos seus erros, dos erros que cometeram na sua vida, das coisas erradas que aconteceram. Sabe aqueles problemas que você trouxe até hoje, da sua falta de entendimento a respeito da minha provisão na sua vida, de eu guardar você de dia e de noite? Sabe, eu tive que andar com você todo esse tempo para te mostrar que eu cuido de você. A conta pode atrasar 2 dias, 3 dias, mas depois você paga. Você não pode estar comendo filé mignon todo dia, mas um ovinho tem sempre lá para você. Você pode estar reclamando da sua saúde, mas você está ruim hoje, amanhã você está melhor, e depois ficar ruim de novo, depois ficar melhor de novo. Você está entendendo que eu estou cuidando de você todo esse tempo? Agora que você já compreendeu isso, bem, entende-se que depois de tanto tempo andando com eles entenderam que Deus cuidava deles. É isso que está dizendo aqui. Então agora chegou o tempo de você deixar de chorar e reclamar do que você perdeu lá.
Ficar tendo saudade da cebola, do pepino, das coisas que ficaram para trás. Chegou o tempo de você deixar de reclamar das coisas que eu estou fazendo na sua vida, que você não compreende, que você não entende, que você não sabe o que está acontecendo. Chegou o tempo de você deixar de pensar nisso. Agora chegou o tempo de você progredir na sua jornada. Amém? Uma coisa boa. Boa. Aí ele fala assim, ó, ser forte e corajoso, tem bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E o que Deus está dizendo para ele? Deus está dizendo para ele assim, ó, eu tenho algo para te dar. Você quer? Eu tenho algo para colocar na sua vida. Você quer? Você quer deixar de viver aquela vidinha que você vivia antes? Onde você era simplesmente uma pessoa que era guiada pelo que os outros diziam na sua vida. As pessoas falavam da sua aparência, você decidia a sua vida. As pessoas falavam da sua falta de dinheiro, você decidia a sua vida. As pessoas colocavam medo de você decidia a sua vida. As coisas aconteciam ao seu redor e você tomava decisões na sua vida. As pessoas falavam mal de você e você decidia a sua vida em cima dessas circunstâncias que estavam ao seu redor. Está dizendo que você quer deixar de viver desse jeito, de ficar olhando para aquelas pessoas que te perseguiram e passar a conquistar a partir de hoje? Você quer deixar de ficar sonhando para tomar posse daquilo que eu prometi para você? É isso que está dizendo para eles aqui. Mas ele está dizendo para eles assim, ó, não vai ser fácil. Não é para qualquer um. O que você precisa ter na sua mente? Eu não mudo. Se eu fui com o ciclano, se eu fui com o Bertano, se eu fui com o outro, eu vou ser com você também, mas você não pode duvidar. Quando chegar o momento de você dar as voltas em volta de Jericó, você vai precisar fazer coisa que as pessoas vão dizer que você está ficando maluco. Você vai conseguir continuar nesse propósito quando eu te falar que você tem que fazer. É o que vai acontecer aqui. Ele fala assim, olha, você vai precisar ser forte. Você vai precisar ser forte. Você não pode fraquejar. Você quer o que eu tenho para você? Você vai ter que avançar no reino inimigo. Você vai tomar posse de coisas. Você vai tirar da mão do inimigo aquilo que ele tomou que era seu. Eu não estou com você, mas você vai ter que se mexer. Você vai ter que mudar a sua atitude. Você vai ter que mudar a sua mente. Você vai ter que entender que você é meu filho. Você vai avançar. Você entende, irmãos? Ele não vai dar nada de graça. Nosso Deus, Ele é um Deus que caminha com a gente. A Bíblia diz que Ele tabernaculou com a gente. Primeiro no deserto, depois com Jesus e agora pelo Espírito Santo. Ele tabernacula a nossa vida. Ele está conosco. E Ele quer ver a gente ter vitória. Mas Ele está dizendo, pelo texto anterior, não vai ser fácil. Não é para criança. Não é para menino, não é para gente de mimimi. Esses vão ficar pelo caminho. Porque vai chegar a hora, escute o que Deus está falando essa noite. Vai chegar a hora que você vai ter que decidir o que você quer da sua vida. Vai ter hora que você vai ter que dizer assim, ó, chega desse tipo de vida que eu estou vivendo. Eu não aguento mais ser desse jeito. Eu não aguento mais ver os outros avançando e minha vida continuando desse jeito. Eu não aguento mais viver escravo de situações na minha vida. Eu quero viver a liberdade que o Senhor prometeu para mim. E Ele está dizendo assim, então seja forte, seja corajoso, se levante daí onde você está e vai fazendo o que eu estou te falando. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe aonde você tem que andar. Você sabe que atitude que você tem que tomar. Ele fala assim, ó, não se esqueça da lei do Senhor, para que tudo te vá bem. Você quer tomar posse? Haja que nem crente. Você quer ser feliz? Haja que nem servo de Deus. Deixa de ser mentiroso, deixa de enganar, deixa de fingir. Seja honesto, Josué. Faça o que tem que fazer. Você pensa que está enganando quem? É isso que eu estou falando para ele. Eu andei com Moisés. Eu ando com você. Isso é bom, mas é ruim. Porque tem que andar certinho. Então não reclama.
Já leu essa parte de Josué? Ele vai lutar contra os caras lá da cidadezinha. Pequenininha, cidadezinha de área. Olha lá, um soldadinho. Foi de qualquer jeito. Perdeu a batalha. A pecado de vocês. Sabe essa história? Como é que pode um negócio que estava certo? A porta se escancarou, estava tudo direitinho, tudo belezinha, tudo tranquilo. Você lê essa história agora. Estava tudo certo, irmão. Deus falou. Aqui em Jericó já deu certo, ali deu certo, então vai, manda lá, a cidadezinha pequenininha. Manda lá um soldadinho lá, não tem problema não. Está tudo certo. Aí chega a notícia. Perderam a batalha. E Josué vai consultar Deus. Ô Senhor, o que aconteceu? O Senhor não falou que estava tudo certo, que a gente ia ter vitória? Tem pecado na arraial, meu filho. Você pode achar que está tudo certo, mas eu sei que não está. Imagina Deus falando isso. Sabe por que isso está acontecendo? Por causa do pecado. Então ele fala assim: ó, o pecado vai te roubar. O pecado vai tirar aquilo que eu prometi para você. Não porque minha mão está impedida de fazer algo por você. Você está impedido de tomar posse daquilo que eu estou te dando. Porque você continua vivendo no pecado, continua vivendo no engano, continua vivendo na mentira, e acha que isso não tem consequência na sua vida. Você acha que isso não traz problema espiritual para você? Você acha que essas coisas não afetam as minhas promessas na sua vida? Ser forte e corajoso, tem bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Entende, irmãos? Então, 2025 está chegando aí. Tempo de uma nova jornada na nossa vida. Para aqueles que essa palavra falou hoje e querem ter um upgrade, fala, upgrade na vida. Quem está cansado desse tipo de vida que está vivendo, quem está enjoado de os outros estarem bem com tudo que fazem. E sabe o que eu fico pensando mais triste? É quando a pessoa ama o Senhor e ela não consegue direcionar a sua vida para aquilo que o Senhor quer. Ela, pela sua falta de entendimento, ela faz escolhas erradas e não percebe que aquelas escolhas erradas estão impedindo o que Deus tem na vida dela. Você entende? É que minha mulher não foi de sangue. Aquela mulher, ela precisava saber que quem curou ela foi o Filho de Deus. Ela precisava saber. Ela não podia ir embora dali achando que foi as vestes dela, de Jesus que curou. Não foram as vestes, não foi a oração, não foi o jejum, não foi a campanha, não foi. Quem curou, quem deu vitória foi Jesus. E a pessoa precisa entender que é Jesus. Então, quando ela não compreende isso, quando ela vive desse jeito, ela não consegue alcançar. O que Deus estava falando para Josué, está falando para a gente essa noite. Não tenha medo de avançar. Não olhe para as circunstâncias. Circunstâncias para mim não são nada. Tempestade para mim não é nada. Vento, mar bravio para mim não é nada. Isso para mim não é nada. Eu preciso que você seja corajoso, que você olhe para isso tudo que está acontecendo. E você não tenha medo de caminhar e continuar seguindo naquilo que eu falei para você. Vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Continua caminhando naquilo que eu te falei. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja crente em nome de Jesus. Amém. E caminhe firme naquilo que Deus está te falando. Não importa se vão fechar portas aqui, se vão fechar portas ali, não importa se vão vir serpentes, vão vir escorpiões, não importa se vão falar mal de você, não importa o que vai acontecer. Seja corajoso. Ele fala: tenha bom ânimo. Não desfaleça. Não fique triste com as coisas que vão acontecer, que vão falar de você. Não fique triste com as situações que vão acontecer ao seu redor. Tenha bom ânimo. Seja crente. Fique firme. Aleluia. Você entende, irmãos? É isso que ele pede deles. Não se esqueça
Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. O que ele está dizendo? Eu não mudei. Eu não mudei. Sabe aquela pessoa que você conheceu, que foi abençoada, porque ela se posicionou? Aquela pessoa que você sempre pensa nela, puxa, aquele irmão, a vida dele que Deus abençoou mesmo, né? Ele tomou uma decisão doida na vida dele, Deus estava lá com ele. E está dizendo assim, ó, como eu fui com ele, eu sou com você. Eu não tenho filho predileto. Eu não tenho filho preferido. Todos vocês são meus filhos. Fica firme. Mas é preciso se levantar. É preciso agir. É preciso deixar de ser criança. Ele está dizendo aqui: haja como um crente, no nome de Deus, como uma mulher de Deus. Não deixe as circunstâncias te afastarem. Não deixe as situações te fazer duvidar. Ser forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Porque você vai encontrar tristeza no caminho. Vão te entristecer, vão falar mal de você, vão te apontar, vão falar as coisas que você já fez. Ah, você agora virou santa. Já ouviu isso? Agora virou crente, virou santa. Agora virou crente, virou santa. E fala tudo para te magoar, tudo para te entristecer. Ele está dizendo assim: não deixe isso acontecer, Jesus. Não deixe isso acontecer, porque isso vai te roubar. Isso vai te roubar o que eu tenho na sua vida. Eu tenho algo novo para você. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Palavra para crente, irmãos. Palavra para crente. Quando Deus está dizendo assim, ó, você quer? O que representa Canaã? Promessa. Amém? Então ele pergunta: você quer a sua promessa? Você quer a sua promessa? Você responde dentro de você. Se você falar que quer, ele vai falar assim: eu não mudo. Se eu te falei, eu vou cumprir. Assim como eu fui antigamente, eu sou hoje em dia. Mas você tem que avançar. Ser forte. Não fraqueje. Não tenha medo das afrontas. Não tenha medo das palavras altas. Não tenha medo da voz que quer te amedrontar, quer fazer você ficar em situação de fragilidade. Não tenha medo disso. Não tenha medo das palavras que vão sair da boca das pessoas que estão ao seu redor. Não tenha medo disso, que essas palavras querem desestruturar a sua fé, querem acabar com a sua fé, querem acabar com a sua jornada. Elas não têm poder contra você, mas elas podem destruir a sua mente. E a sua mente vai destruir você. Vai te afastar do Senhor. Guarda a sua mente. Guarda a sua mente. Seja corajoso. Seja forte. Não desista. Se tiver que andar mais uma milha, anda mais uma milha. Se tiver que andar mais um metro, anda mais um metro. Se tiver que parar, para. Tenha bom ânimo. Na hora que os negócios estão tudo ruim, não se faleça. Lembra que o Senhor é contigo. Lembra que é uma promessa sobre a sua vida. Por que Deus falou isso para ele? Que isso ia acontecer. Se não fosse acontecer, ele não precisava falar. Se fosse tudo, tá tudo certinho com a Josué, Deus fala: vai em frente, Josué, está tudo certo. Sem cabeça não. A vitória já é sua, você já ganhou, o Canaã é seu, o Jericó vai cair. Você não faz a menor diferença nessa história toda, Josué. Ó, Josué, você não faz diferença nenhuma nessa história. Pode ir. É isso que ele fala aqui? Fala assim: ó, nessa sua bênção que está chegando, você faz toda a diferença. Eu tinha que fazer, eu já fiz. Toma posse do Senhor. Se levanta. Seja guerreiro. Lute. Não fique chorando na cama. Não fique reclamando da vida. Não fique olhando para as coisas que podiam ter sido e não aconteceram. Toma posse do que está na tua frente. Toma posse daquilo que Deus te deu. Se levanta e luta por aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não desista, não seja fraco, não fique chorando, não fique reclamando. Se levante. Seja forte, seja corajoso. Corajoso é assim. Corajoso é falta de medo? Não.
Corajoso é seguir em frente, apesar do medo. Você entende? Corajoso é o cara que... Quem não tem medo é louco. Louco não tem medo. Enfia dele na tomada, pula do pé do parapeito, se joga em qualquer lugar, você não tem medo. Ele está dizendo para Josué, seu Josué, você vai ter medo, filho. Porque as suas decisões vão te levar para lugares preocupantes na sua vida. Seja corajoso. Domina o medo. Domina o medo. E segue em frente. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de palavras. Não tenha medo de gestos. Não tenha medo de ameaças. Escute. Analisa. E caminha. Fica firme. Porque eu não mudo. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe.